Salve, salve, nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 115 mil inscritos, conto com a colaboração de todos, vamos pra cima. E vai Corinthians, uma ótima sexta-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Novidades importantíssimas sobre o nosso Coringão, né? Principalmente aí questão do balanço financeiro, situação do Yuri Alberto e muito mais. Tá? Peço que me sigam nas redes sociais, todos os links aqui embaixo na descrição. Vamos pra cima e editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, quero apresentar para vocês a Mais Ágil, parceira aqui do canal John do Timão. Para você que quer fazer a antecipação do seu FGTS, aproveitem, temos o telefone aqui no banner, o link na descrição que joga direto no WhatsApp da Mais Ágil, né? Para resolver aí a sua situação, para adiantar o seu lado, você consegue antecipar esse valor para fazer uma viagem, comprar algo que você queira, fazer um investimento financeiro, né? Não importa qual seja o seu objetivo, a Mais Ágil é a solução rápida e simples para você aproveitar e antecipar o seu FGTS. Certo, família? Vamos para cima e vai Corinthians. Bom, Copa do Brasil. Ontem tivemos os outros jogos, né, de quartas de final. O jogo aí entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. O Cruzeiro já havia vencido o primeiro jogo por 2-0. Ontem, com 10 minutos, já estava vencendo de novo, né? E aí conseguiu ampliar o placar. 2-0 novamente, no agregado 4-0 para o Cruzeiro, né, em cima do rival Atlético Mineiro, e o Cruzeiro é o adversário do Corinthians nas semifinais. Do outro lado, o Vasco empatou novamente com o Botafogo em 1-1, levou para os pênaltis e conseguiu a classificação. Então temos o clássico carioca do lado de lá, Vasco e Fluminense, e aqui Cruzeiro e Corinthians. Primeira pergunta que já me fizeram: John, o Corinthians vai decidir na arena ou fora de casa? Não sabemos, tá? Porque ainda não tivemos o sorteio e, assim, né, já até falando sobre esse confronto, sobre semifinais de Copa do Brasil e tudo mais. Corinthians está classificado, a gente enfrenta o Cruzeiro, tá confiante, não tá isso e aquilo. Não dá nem para projetar, né? Não dá nem para projetar. Por quê? Esses jogos só vão acontecer em dezembro. Daqui a 3 meses. Então tem muita água para rolar. Tem muita coisa para acontecer. Eu vi até uma pessoa falando: pô, a gente não sabe nem se o Diniz ainda vai ser o técnico do Vasco quando chegar esse jogo, né? Porque o jogo é só no fim do ano. Então, chegando mais perto, a gente vai ter um panorama melhor de como o Corinthians vai estar jogando dentro do Brasileirão, né? Teremos o trio Garro, Memphis e Yuri a todo vapor, como foi no ano passado? Teremos o Corinthians bem no Campeonato Brasileiro? O Cruzeiro vai estar brigando pelo título, não vai? Vai chegar brigando até as últimas rodadas do Brasileirão, né? Então tendo que exigir aí do time o máximo? São todas as questões que vamos responder ali no final de novembro, início de dezembro, tá? Então mais pra frente a gente tem uma projeção melhor, mas é isso, assim que sair, né, o sorteio eu trago aqui pra vocês. E um outro adendo bem rápido. Ontem era a torcida do Cruzeiro, né? O jogo no Mineirão. E aí tivemos gritos homofóbicos da torcida do Cruzeiro para o zagueiro Lianco do Atlético Mineiro. Quero fazer uma pergunta agora para a CBF, para o STJD. Não tem punição, não tem denúncia, não tem nada, né? Deve ser o 10º jogo que a gente fala sobre isso. Né? E vou continuar falando. Por quê? Eu vi algumas pessoas até comentando, né, nessa publicação: mas acontece todo jogo. Então vamos lá. Se acontece todo jogo, a CBF tem 2 caminhos. Ou você vai ignorar, vai falar: beleza, isso acontece todo jogo mesmo e eu não tô nem aí. Ou eu vou trazer uma política de educação, né, para esses torcedores e punir os clubes. Até que não exista mais isso. São 2 caminhos. A CBF fez o seguinte: pegou os 2 caminhos, né? Ela tinha que escolher um dos 2. Não, ela pegou os 2. Só que o lado da punição foi só pro Corinthians. Tá até aí a manchete, ó. Corinthians é punido por cantos homofóbicos e não terá torcida contra o Vasco. O Corinthians foi o único time do Brasil, né, da Série A do Campeonato Brasileiro, que teve punição por cantos homofóbicos.
E não foi o único time do Brasil que teve cantos homofóbicos. Já trouxemos aqui Palmeiras, São Paulo, agora estamos falando do Cruzeiro e Flamengo. Do Flamengo teve vídeo, teve tudo. Eu acho que foi o jogo do Corinthians contra o Palmeiras, né, que a gente teve, e aí foram perguntar pro árbitro, ele, não ouvi, acabei nem ouvindo. Então assim, cara, é difícil, tá? É difícil. Mais uma vez vou perguntar, a punição vai existir só para o Corinthians? É o que a gente quer saber, tá? Bom, seguindo com as atualizações, Memphis fez um exame ontem, não tem lesão diagnosticada, né? Não teve nenhuma lesão aí no músculo posterior da coxa, mas viram um edema, que seria o que acontece antes da lesão, né? É um incômodo, é um indício de que ele pode ter uma lesão e precisa tratar isso. Ele, inclusive, já começou, né, o trabalho com a fisioterapia do Corinthians. Tá fora do jogo aí contra o Fluminense amanhã, mas para a próxima semana o jogo contra o Sport tá liberado, tá tranquilo. Tá? Então, assim, menos mal, mesma situação do Mateuzinho, né? Mateuzinho sentiu um desconforto, fez o exame, não foi constatada a lesão, ele ficou fora do jogo contra o Palmeiras para descansar, no jogo seguinte voltou. É que aí depois a gente teve data FIFA, né? Mas ele treinou normalmente, veio, jogou e tá tudo ok, não teve lesão, tá? A mesma situação do Memphis. Sobre o Ranieri, né? A diretoria do Corinthians soltou o comunicado oficial, ele já iniciou o período de transição física, né? Então tá ali treinando, já retomando aí os treinos com o elenco principal. Hoje à tarde o Corinthians viaja para o Rio de Janeiro para o jogo de amanhã contra o Fluminense. A gente aguarda aí a lista de relacionados para termos a confirmação ou não, né, se o Ranieri já está liberado. Como ele iniciou a transição física ontem, tem ali, né, aquele risco, vai para o jogo, não vai, fica aquela dúvida, então aguardamos essa confirmação por parte do próprio Corinthians, tá? Bom, falando agora da parte financeira, né, o balanço financeiro do Corinthians. Corinthians que não divulgava um balanço financeiro desde fevereiro, se eu não me engano, ou até o fim do ano passado, não lembro agora exatamente o mês, mas assim, o Corinthians tinha parado de divulgar os balanços mensais, tá? E aí agora divulgaram o balanço financeiro do primeiro semestre. Então, só pra gente, né, deixar claro aqui pro torcedor, tudo que a gente falar da parte financeira do Corinthians é de janeiro a junho, a 30 de junho. Janeiro ao final de junho. A partir de julho é o segundo semestre. Não temos esses valores ainda, tá? Então vamos para a principal parte, né? Aquele gráfico de evolução da dívida do Corinthians. Corinthians em 2021 tinha 1.619 milhões de dívida, aí subiu para 1.764 e o Duílio entregou, né, o cargo com 1.969 milhões de dívida. Essa foi a dívida que o Duílio entregou para o Augusto Melo. O Augusto Melo fechou o primeiro ano com 2.568 milhões. E aí que entra a primeira briga deles, né, que o Augusto falou que tinham ali, eu acho que entre 200 e 300 milhões, que não eram dívidas de 2024, que eram dívidas de 2023, eles não colocaram no balanço, e aí, né, a gestão de 2024 achou esses valores, falou, o Corinthians está devendo isso aqui, não está no balanço, vamos colocar. E colocou, entrou como dívida de 2024. Então era uma briga deles, no fim das contas a dívida é do Corinthians, né? Filho feio, meu Deus do céu, ninguém quer ser o pai. Ninguém quer assumir a dívida. Não, é da gestão Augusto, é da gestão Duílio. Enfim, a dívida existe e o Corinthians tem essa dívida. E aí, do fim do ano passado até junho desse ano, a dívida subiu mais 60 milhões de reais. 60 milhões de reais. Aí eu já quero chamar a atenção para um ponto muito importante, ainda desse gráfico, né, da evolução da dívida. A dívida da Arena no final de 2023 era de 703 milhões. Aí em 2024, caiu para 668, que a gente começou, né, a campanha da vaquinha no segundo semestre do ano passado. Começamos a diminuir a dívida, caiu para 668. Então a gente diminuiu em mais de 30 milhões a dívida. Aí chega agora no meio do ano, subiu para 675. Voltou a subir a dívida. É difícil, cara. A vaquinha perdeu força, sim, a gente sabe.
Só que a obrigação de pagar não é do torcedor, é do clube. A gente estava dando uma força, estava tentando, né, ajudar o clube. Um respiro de mais de 30 milhões que tivemos. Né? A vaquinha arrecadou mais de 40 milhões de reais. Mas só até o fim de 2024 eram mais de 30. Parece que a gente não ajudou em nada, que a dívida voltou a subir. Voltou a subir, né? A mesma coisa da dívida da época do Duílio. Era 603 milhões em 2021. Já estava em 603 milhões. Ele entregou a dívida para o Augusto em 703. Então a dívida da Arena subiu com o Duílio. Com o Augusto começou a cair e voltou a subir. É bizarro, cara. Aí vamos lá, né? Vamos tentar entender o que aconteceu. É difícil pro torcedor, porque são muitos números e assim, eles não explicam muito bem, né? E eu acho que é de propósito, mas vamos tentar fazer uma leitura rápida aqui. Primeiro vou trazer a tabela de arrecadação do Corinthians, aquilo que eles programaram, né? O que foi orçado para arrecadar e o que foi realizado. O Corinthians orçou arrecadar 381 milhões, né? Tá ali na parte de baixo a linha azul, receitas líquidas. Total 381 milhões orçados. E o Corinthians arrecadou, né, o realizado, 380 milhões. Ou seja, uma diferença de R$1 milhão só. Pô, isso tá excelente. Excelente. Para aquilo que a gente tá entendendo aqui, o orçado foi 381 milhões, conseguimos 380. Então, se a dívida aumentasse em 1 milhão, estaria explicado aqui. A gente orçou uma coisa, deu errado em 1 milhão, tá ok. Beleza. Vamos, né, para o segundo gráfico, que é o gráfico de gastos, cara. O gráfico de gastos. O Corinthians, né, tá lá embaixo, lá, despesas líquidas, orçou gastar 329 milhões e gastou 424 milhões de reais até junho de 2025. Cara, aí é bizarro. Aí é bizarro. Bizarro. Não, uma diferença, tá até aqui do lado, ó, uma diferença de 95 milhões de reais. Como que explica isso? Vamos tentar explicar, né? Eu vou de baixo para cima, pra gente chegar do menos pior até o pior, tá? Então vamos lá. Em serviços, o Corinthians tinha orçado 35 milhões para gastar e gastou 37. Então já deu uma diferença de 2 milhões. Despesa com depreciação de ativos. Era orçado aí 4 milhões, gastou 5. Outras despesas com jogos. Orçamos 25, gastamos 29. Mais um gasto. Gerais e administrativas. Orçaram 45, gastaram 54. Diferença de 9 milhões. Então, até aí, são diferenças ali pequenas, né? A maior ali de 9 milhões de reais. Só que se você somar, dão 15 milhões de reais. Se você tinha orçado 381, ia gastar 329. Ah, não, deu uma diferença ali, a gente gastou 15 milhões a mais. Ainda tá próximo. Ah, você ainda tá com 344. Tá dentro, você fechou no azul. Só que aí o Corinthians tem um gasto, né? Eles colocam aqui como as despesas pessoais. Orçaram 229 milhões, gastaram 298. Uma diferença de 79, quase 80 milhões de reais. E aí, somados mais aos 15, 95 milhões de reais. No vermelho. E aí o departamento de futebol, né, que é uma outra tabela que eu nem precisa trazer aqui, ele fechou no azul em 35 milhões de reais. Departamento de futebol do Corinthians, né? Só que todas essas outras despesas fecharam em 95 no vermelho. Então, 95 com 35, diferença de 60 milhões no negativo, que foi o que aumentou a dívida no geral do Corinthians. Então, quando aparecem os grandes especialistas, né? Ah, mas o Corinthians tem que parar de contratar, porque esse é o grande problema, porque esse é isso, porque... O Corinthians parou de contratar. Parou de contratar. A gente tá em 2025 com 2 contratações que vieram de graça, né? Livres no mercado. Não pagou para contratar ninguém. E foram 2 reposições, porque a gente
teve aí, né, uma saída de mais ou menos 8, 9 jogadores. Por isso esse lucro de 35 milhões de reais no departamento de futebol. Mas não adianta você fechar a torneira de um lado se do outro lado tá com vazamento. E ninguém tá nem aí. E não existe cobrança. Como que você tem um orçamento de 330 milhões, né, praticamente, para você gastar, e gasta 424 milhões? Uma diferença de 95 milhões de reais. O problema não tá no futebol. O futebol dá lucro pro Corinthians. O que dá despesa é o outro lado. É a parte administrativa. É a parte administrativa. Que a gente já cansou de falar. É absurdo. E aí, né, voltam os problemas. A gente falou aqui da Neoquímica Arena, que a dívida subiu. Enquanto isso, o presidente Soneca tá aí, né? Enquanto isso, o presidente do Conselho Deliberativo tá falando pra gente parar de pagar a Arena. Aí, ó, o resultado. Se estavam pagando, né, que a gente não tem nem certeza, se estavam pagando, a dívida já aumentou. Imagine se não pagar. Imagina, senhor Osmar Stabile, senhor Romeu Tomás Júnior. Então, assim, cara, é desanimador pra gente, enquanto torcedor, ver um balanço financeiro desse jeito. Eu vi pessoas, nossa, mas alguém tá surpreso? Não, não tô surpreso, não é surpresa. É tristeza mesmo, tá? O sentimento que a gente tem é de tristeza. De ver o Corinthians sendo administrado por essas pessoas. Não é surpresa, ai, nossa, quem poderia imaginar? Não, é que a gente agora tá conseguindo comprovar com os balanços financeiros. Tá aqui no papel, ó, a conta de mais e menos. Se você fecha 35 no azul num departamento, 95 no vermelho no outro, sua dívida aumentou em 60 milhões e tá aí. E tá aí, né? Agora temos que ver o que aconteceu na gestão Osmar Stabile, que é ele entrou em maio, né? Final de maio ali mais ou menos, então ele tem só o mês de junho na conta dele, e aí vem julho, agosto e agora setembro. Mas, né, de ação efetiva, de trazer dinheiro pro clube, a gente não viu nada, né? Não viu nada. Ele fala desse contrato da Nike, a gente já falou um monte de vez. O contrato da Nike chegou antes do Osmar Stabile. Por quê? Porque a Adidas fez uma proposta para fechar com o Corinthians. Aí que a Nike se movimentou. Não foi o Osmar Stabile que parou, olhou assim e falou, cara, não, esse contrato tá ruim pro Corinthians. Vou ligar pra Nike e vou resolver. Não foi, tá? Não foi de jeito nenhum. Então é isso, cara. E assim, tá difícil, né? Tá difícil a parte financeira. A gente vai trazendo mais atualizações e repercussões disso, né? No decorrer aí dessa semana e da próxima. Sobre o Yuri Alberto, ontem mais uma ótima novidade da gestão do William Monteiro Alves. No fim do jogo contra o Atlético Paranaense, né, na quarta-feira, o pessoal perguntou pro Fabinho Soldado. Ô, Fabinho Soldado, o Corinthians realmente tem 50% dos direitos econômicos do Yuri Alberto, né? Porque com essa bagunça que a gente viu aí, não tem mais direitos do Pedro, que foi pro Zenit, não tem mais do Robert Renan, aí do Murilo era uma coisa, era direitos econômicos, aí virou, uma porcentagem em cima do lucro que o Nottingham Forest vai ter, então já diminuiu o valor do Corinthians também. E do Yuri, esse contrato realmente é de 50%, não é? Como que tá? Veja bem, mas eu não posso confirmar, então eu prefiro não falar pra vocês, porque eu posso estar passando uma informação que não é verdadeira. Ou seja, se enrolou e não respondeu nada. Não foi direto ao ponto. Uma vez que a pessoa não vai direto ao ponto, a gente já começa a desconfiar. Vindo do Corinthians, a gente já sabe como funciona. Aí foram atrás do contrato e descobriram que o Corinthians não tem 50% do Yuri. O Corinthians tem 45% dos direitos do Yuri. Na verdade, chega a ter os 50%, só que, numa venda, o Corinthians teria que repassar 10% desse valor pro empresário André Cury. Então, se o cara vai pegar 10% dos 50% do Corinthians, ele pega 5% do total. Então, o Corinthians, na prática, tem 45%, o empresário tem 5%. Né? 5%. Aí o Duílio Monteiro Alves, que era o representante do Corinthians na época da negociação, falou: 99% dos jogadores de um nível médio para cima tem isso.
É só perguntar nos clubes. Essa é uma exigência dos atletas e dos empresários para se fecharem com os clubes. Para o Yuri vir para o Corinthians, o empresário pediu exclusividade desde que ele traga a proposta. Aí eu pergunto para vocês, mas por que essa proposta, né? Por que nesse contrato, que é uma exigência, o empresário não tem porcentagem do valor que o Zenit vai pegar? É porcentagem do Corinthians e não do Zenit. Se ele veio do Zenit para o Corinthians, se o Corinthians vende, né? Vendeu o Murilo pro Nottingham Forest, a gente perde. Vendeu o Pedro pro Zenit, a gente perde. Vendeu o Pedro o Robert Renan pro Zenit, a gente perde. Aí quando o Zenit manda o Yuri pra cá, na teoria a venda, né? Que a gente mandou 4 jogadores na troca do Yuri, a gente perde também. Aí quando eu falo, né? Que a confusão da diretoria nunca é sobre algo positivo pro clube, a gente comprova mais uma vez. Nunca eles se confundem. Ah, não, eu falei que a gente tinha 50% do Yuri, mas a gente tem 70%, 80%. Nunca é algo bom. É sempre o Corinthians perdendo. Ah, não, eu falei que tinha isso aqui, mas na verdade é menos. Ah, não, eu falei que era isso, mas é menos. Sempre menos. Sempre menos. E a dívida, sempre mais. É complicado, família. Quero saber a opinião de vocês, né? Sobre principalmente o balanço financeiro, isso que a gente teve. Vou tentar trazer, né, mais dados aí, principalmente sobre esse gasto desse departamento pessoal, que aumentou em 80 milhões, né? A diferença de 80 milhões nesse gasto. E é isso, tá? Comente aí a opinião de vocês, deixa o like, se inscreve, se tornem membros, cliquem no botão hype. Um forte abraço e vai Corinthians!